silêncio nesse lugar. Nesse lugar, tu és rei. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Diga: eu posso enxergar, entender. Declare sua fé. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, ao meu clamor. E mais vale esse dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor. Declare. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o Senhor. A minha fonte é o teu amor, esse teu amor. Minha colheita é o teu amor, esse teu amor. Minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, ao meu clamor. E mais vale esse dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Coloque as mãos no seu coração e declare. A minha fonte é o teu, esse teu amor. Minha colheita é o teu, esse teu amor. Minha herança é o teu amor. A minha fonte é o Senhor. A minha fonte é o teu amor.
uma ação de fé. Aquilo que te custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, mas vale esse dia que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita. Senhor, nós estamos aqui dispostos, com o nosso coração aberto a nos ser totalmente transformados e quebrantados na Tua presença. Que o Teu Espírito, de uma forma maravilhosa, possa trazer a revelação da Tua palavra essa noite. E como fala esse louvor, que os Teus ouvidos estejam atentos às nossas orações, e que aquilo que o Senhor conhece, que nós não conhecemos, seja para nós motivo de confiança e paz. Toma-nos em Tuas mãos, tantos que estão aqui, como aqueles que ainda vão chegar nesse lugar, ou com aqueles que também não conseguiram vir hoje. Que o Senhor possa fazer uma transformação completa nas nossas vidas, e que o nosso coração, atento à Tua voz, dando ouvidos à Tua voz, possa ser totalmente lapidado e transformado. Já te agradecemos por esse momento tão especial. Perdoa o nosso cansaço, somos humanos, mas o nosso coração está atento a Ti. Então que o Senhor possa fazer a Tua obra completa essa noite. Isso assim em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, querido. Pode sentar no seu lugar. Dê a paz do Senhor a alguém do seu lado, se você não tiver dado. Amém? E vamos nos preparar para esse momento tão importante, que é o momento da palavra. Hoje é culto de oração e culto da palavra, né? Então nós estamos nos preparando para receber desse pão fresquinho, esse pão que vem do céu e vem através da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos receber o nosso irmão Marcílio Moreno, que vai trazer a palavra de hoje. Esse querido diácono, levante as mãos para cá. Pai, nós te agradecemos por esse momento, que estamos aqui na Tua casa, na Tua presença mais uma vez. Queremos Te apresentar a vida do nosso irmão Marcílio, e que ele possa, Senhor, ser mais uma vez usado pelo Teu Espírito para falar o nosso coração, e que de uma forma maravilhosa ele traga o esclarecimento da Tua palavra. Senhor, tudo aquilo que se levanta contra, caia por terra em nome de Jesus, e que seja impedido. Só o Senhor tem a nossa atenção nesse lugar. Isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Dá uma salva de palmas para o Senhor, meu querido. Aleluia. Glória a Deus. Como é que estão vocês hoje? Batalha, né? Vida do crente é assim, irmão. Batalha. É batalha. Faz parte do ser cristão. Você às vezes se pergunta: mas é complicado. Parece que a gente não tem um dia de sossego. Às vezes é assim mesmo. A vida do cristão implica ter algumas batalhas. É fato. Porque o ser cristão implica algumas dessas batalhas. O ser de Cristo é dizer que se tem um dono, se tem um Deus que é contra tudo aquilo que o mundo diz que é comum viver. Então a vida do cristão, ela sempre vai ter batalhas. Sempre. Implica, Marcos, a gente ter batalhas. A vida do ser cristão genuíno implica.
Se não está tendo batalha, você está andando no mesmo fluxo do mundo. Verdade. E esse não é a nossa caminhada, não é a nossa trajetória, amém? Não sei se você já viu aquela aberturazinha do The Chosen, né? Os escolhidos. Tem os peixinhos andando tudo na mesma direção. E tem uns verdinhos que começam a andar na direção oposta. Que é justamente quando encontramos o Senhor e somos transformados. Modo de pensar, modo de viver, modo de agir, de reagir. Então, a nossa vida é andar na contramão do que o mundo diz que é normal. Amém? Meus amados, a gente vai estudar hoje o livro de João, capítulo 14, que é de uma riqueza imensa, que eu consiga passar tudo aquilo que as Escrituras falam. Amém? Primeiramente vamos orar. Nunca é demais orar, né? Amém? Amém, Deus Pai, em nome de Jesus, estamos aqui hoje reunidos para falar da Tua Palavra, Pai, do Teu Evangelho, das Tuas boas novas, e que o Senhor possa esclarecer, abrir o nosso entendimento para as Tuas palavras, que o Senhor possa me usar como boca do Senhor, e que o Espírito Santo fale através de mim, que não seja simplesmente um homem, mas as palavras que o Senhor quer dizer, aquilo que o Senhor quer ensinar, aquilo que o Senhor quer falar, que seja em nome de Jesus a minha boca usada para Te glorificar e falar da Tua palavra em nome de Jesus, e que todo entendimento seja aberto em nome de Jesus. Amém. Antes da gente entrar em ensino 14, para a gente começar a entender o não se turbe o vosso coração, ou não, que o seu coração não fique aflito, no que é o início do 14, a gente vai voltar um pouco para poder entender, né? Ver ali a temática de como vai para a gente chegar até aqui. Um pouco antes, no 13, Jesus prediz a traição de Judas. Jesus prediz que Pedro vai o negar 3 vezes. E ali todos os discípulos já tinham encontrado a Jesus. E Jesus já tinha feito muitos milagres, muitas coisas, e já tinha mostrado como é que era o reino dos céus e o encaminhar disso tudo. E eles vendo que já tinham tudo isso, toda essa caminhada, toda essa trajetória com Jesus, quando Jesus disse que ia ser traído, quando Pedro ia negá-lo, e o que iria vir, você imagina você como um mortal, você encontrou Jesus, e a partir daquele momento Jesus diz assim: logo logo eu me irei, logo logo não estarei mais convosco, logo estarei sendo entregue. O coração ia ficar, sabe, angustiado, preocupado, né? Esse capítulo é a última mensagem que Jesus dá aos seus discípulos, né? São horas antes dele ser entregue. Esse momento em que Jesus parou de pregar às multidões e se concentrou nos seus discípulos. Nessa noite ele se prepara para comer, né? Para ter a ceia de Páscoa com os discípulos. E então lava-lhes os pés. O maior se fez menor para servir. E logo separa Judas, quando fala para ele fazer o que tinha que ser feito. Logo fala que Pedro iria, né, negar. E lá no 33:13, fala assim, ó. Vamos voltar aqui um pouco. Capítulo, cadê? 13, cadê? Pronto. No 13, capítulo 13, versículo 33. Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. Para quem acabou de encontrar a salvação, dizer que logo logo
se separaria de novo, leva nós a nossa mente humana, carnal, a dizer: acabamos de te encontrar e logo te perderemos. Eu pensando comigo, né? Então, imaginem, Jesus estaria ali e logo, logo não estaria mais. Imaginem o frustrar deles, a perplexidade, a angústia, a preocupação. Aí, entramos no 14. João 14:1 diz assim: não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde vai, Senhor, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se nós realmente se conhecêssemos, saberiam quem é o Pai, quem é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Lá no 8, Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê ao Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. 11. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creiam, pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Então, vendo aquela situação, os discípulos logo se preocuparam. Por isso, no 1 e nos 3 versículos em diante, uma música muito conhecida, né? Vocês conhecem, da Nívia? Vou preparar-vos um lugar, né? Luísa Rosa, né? Isso. E quando me veio essa responsabilidade, me veio também a seriedade de eu ter controle sobre as minhas emoções também, porque somos humanos. Passamos por batalhas espirituais, como a gente está trabalhando agora no nosso curso, né? E é inevitável, quando a gente começa a focar no reino, as coisas do mundo vêm tentando, se preocupa, fica ansioso, fica assim. E hoje foi um dia desses, né? Coloquei as emoções debaixo do tapete e continuei. Aqui Jesus se apresenta como o próprio Deus, pois como uma pessoa pediria para que cresce nele, sem ser ele Deus, isso seria idolatria. Quando ele diz: não deixem que seu coração fique aflito, creiam em Deus, creiam também em mim. Um faz parte do outro, os dois são um só. Aqui, daqui para frente, ele dá 4 motivos para que os discípulos confiem nele, em Jesus. Primeiro motivo para os discípulos confiarem em Jesus: que na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu não sei
vocês, mas quando diz a casa do meu pai há muitas moradas, logo pensamos o quê? No edifício bonito, em várias casas, um condomínio com vários lugares preparados, uma cama. A gente, na nossa mente humana, pensa isso, né? Pensa que esse lugar vai ser como a nossa casa aqui, mas não é sobre isso que ele estava falando. Era lugar onde o Pai está, e não onde o homem pensa que vai estar. Não como um apartamento, mas como tem uma palavra, um contraste com o templo de Jerusalém, pois os discípulos seriam expulsos de lá, mas onde o Pai, Deus, está, tinha espaço para todos, quer eles romanos, quer eles gentios, quer eles conhecidos ou desconhecidos de cada um de nós, mas que eles habitariam em Deus, em um lugar que é mais do que um lugar que tem muros, que tem cercas, que tem vigias, que tem seguranças. Não é sobre isso. Primeiro motivo, há um lugar preparado. E não é coisa que a gente possa imaginar. Não é uma casinha de ouro, não é um apartamento de ouro. É muito mais que isso. É muito mais do que eu pensar em à noite dormir e estar me enrolando seguro debaixo de um cobertor. É estar debaixo da asa de um Deus que pode todas as coisas, que conhece cada intenção, que conhece tudo. Segunda razão, ele fala, vou preparar lugar, mas a casa já está preparada desde a fundação do mundo. Já está preparada. Mas eu e você tínhamos a chave? Tínhamos acesso? Não. No 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los. Desde a fundação do mundo, esse lugar já estava preparado. Jesus estava falando do acesso a essa casa, que seria sua crucificação, sua morte. Na restituição, ali teríamos acesso, pois no Éden tinha-se o acesso, mas depois nos foi tirado o acesso, e agora, pela sua entrega, pela sua morte na cruz, teríamos novamente esse acesso. Vamos continuar aqui no metade do 3, né? E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Razão 3, que ele viria nos buscar. Ali se refere à sua segunda vinda da casa do Pai. É estar em Jesus. Se Jesus ali não estivesse, não seria céu. Está tudo ligado. Reino de Deus inteiramente ali. O que ele quis dizer aqui, né? Que ele viria nos buscar. Logo, eles estariam como pessoas sem nenhum tipo de auxílio, força. Estariam como órfãos, que não sabem o dia de amanhã, que não têm um provedor. Mas aqui ele diz que viria nos buscar e estaria dando uma prévia de que iria, mas logo voltaria. Lá no 5, não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse no 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Quarta razão,
é onde Jesus estava, eles também estariam, para todo o sempre. Pois nossa passagem aqui é temporária, aqui sempre terei bênçãos, assim fala a palavra. Todo dia não vai haver aflição, pelo contrário, sempre vai ter problema financeiro, sempre vai ter preocupação com casa, com geladeira, com carro, com isso, com aquilo, com roupa, com as vestes. Aqui dura temporário. Onde a traça, a gente já sabe, né? Onde o ladrão rouba. Então, aqui ele nos dá a confiança e a certeza, que é a quarta razão para nós estarmos confiando nele. Estaremos onde ele está, logo, quando tudo se cumprir. Aqui sempre teremos problemas. Diversas situações tentarão nos tirar dessa certeza que o Senhor é a fonte, de que o Senhor nunca nos desamparará, de que o Senhor nunca falhará. Sabemos qual é o nosso caminho hoje. Sabemos que Jesus é o único, não há outro interventor, não há outro mediador, não há outro que diga eu sou, só Ele. Tudo aqui é temporário, tudo vai passar, menos essas palavras, menos essas afirmações, menos o que o Senhor nos disse. Ele foi preparar lugar e logo vai voltar. Só espera e confia. 7. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai, mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. No 8, Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Quando Filipe fala isso, ele está mais ou menos querendo dizer o que Moisés pediu, né? Senhor, eu quero ver a tua face aqui, como eu estou vendo Mateus, como eu estou vendo Ricardo, como eu estou vendo cada um de vocês. A materialização do Senhor. E é impossível. Seríamos fulminados, pois somos carne. Ali Filipe mostra, ele fala por todos os discípulos quando diz isso. Ele mostra a ignorância de que os discípulos ainda não sabiam quem realmente Jesus era. Ali mostra o quanto eles ainda não conheciam, quantos ainda estavam, como eu posso dizer, flutuando e não imersos na palavra. Estavam no raso e não ainda no profundo. Não conheciam o que há 3 anos falava, o que há 3 anos tinha se anunciado e que fazia diversas maravilhas. Sabe, às vezes a gente está tanto tempo, mas ainda não está profundo o suficiente. Mais para frente a gente vai falar um pouco sobre isso. Essa ignorância dos discípulos serve para nós. Para nós não pensarmos ou imaginarmos as coisas só aqui no carnal, no material. Eles não entendiam o significado de crer ainda. Não compreendiam quem Jesus era, o próprio Deus. E que sua missão era levá-los para o céu. E os discípulos pensando em coisas terrenas. Ali Tomé fala por todos. Pensando, ainda estamos aqui no carnal. Ainda estamos aqui no material. Ainda não conseguimos passar a entender o reino espiritual. Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo e ainda não sabe quem eu sou. Quem me vê, vê o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai
e que o Pai está em mim. Ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Nesses 3 anos vendo coxos andar, cegos ver, e outros diversos milagres que em diversos livros não poderiam ser escritos, e ainda assim mostra-nos o Pai. Às vezes é fácil a gente pensar desse ângulo que a gente vê o hoje, mas imagina, há quanto tempo foi escrito, e o quanto vários tentaram ludibriar, falando que eram de Cristo, falando que tinham o Evangelho ou a palavra, mas só distanciavam mais ainda o povo com práticas que eram sem valor, que não traziam para perto do Senhor, mas afastavam, criando mais e mais leis, em que cada lei acabava distanciando um pouco mais. O Senhor é suficiente, mas tem que ter tal coisa, mas tem que ter tal coisa, mas tem que ter tal veste, mas tem que ter, se eu não me engano, são 600 e poucas leis, um bocado, que acabavam afastando o povo do que realmente era ir mais profundo. Parei lá no 11, né? Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou creiam pelo menos por causa das obras que me viram realizar. Aleluia. Um pouquinho d'água. Esqueci de uma observação aqui no 9. No 9. Jesus responde: Filipe, estava com vocês todo esse tempo, e vocês ainda não sabem quem eu sou. Quem me vê, vê o Pai. Então por que me pede, mostra-nos o Pai? Esse encontro que ele pede estava acontecendo há 3 anos. Ali Jesus já dividiu o pão, caminhava sobre as águas, fazia diversos milagres. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a sua palavra. Quer ouvir a voz de Deus? Leia em voz alta. Já escutou essa frase? Às vezes as pessoas, me coloco no meio. Às vezes a gente diz assim: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Aí a palavra vai, o cara lê a palavra e diz: eu quero ouvir, só que de forma audível. Lê em voz alta. Essas são as palavras da vida. O caminho que nós percorremos é um caminho de fé. É um caminho que temos que estar atentos a isso, a essa palavra. É um caminho em que temos que ter intimidade e buscar, e ir mais profundo. No 10 e no 11, Jesus faz um apelo para que eles creiam que ele estava no Pai e o Pai estava nele, com base em 2 coisas: nas palavras dele, que até os soldados romanos falam: nunca ouvimos ninguém falar como ele. Quem é esse que fala com eloquência? Quem é ele que fala esse que fala essas palavras? Quem é esse que tem tal conhecimento? Primeiro, suas palavras. Segundo, as obras que ele fazia, que é um pouco mais profundo do que a gente pensa.
as obras, sinais e prodígios, mas que vão um pouco mais além. As obras dele era compaixão, obediência, caminho de amor e como tratou os seus adversários. Essas obras foram, ao decorrer do caminho, o que muitas vezes chocava. Quando ele dava a segunda face, quando ele mostrava compaixão, quando ele via os pobres, sabe? E tratava de forma diferente. Essas são as obras. No 12, no 13 e no 14. No início do capítulo, eles estavam confusos e desconheciam o caminho. O que tinham entendido e que não tinham entendido quem era Jesus. A sua obra era ser mestre, pregador, discipular, abençoar pobres e ainda maiores que essas obras eles fariam. Que diz assim, porque, cadê lá no 12 e no 13? Perdão, gente. Um pouco nervoso. No 12 diz assim, eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome. É isso que a gente faz, ou tenta fazer hoje. Ser mestres, falar do Evangelho, ensinar as boas novas, abençoando, discipulando, abençoando os pobres e necessitados e tendo compaixão. Lá no 13 e no 14, no finalzinho do 14 diz assim, sim, peçam qualquer coisa em meu nome. E não era só para os discípulos isso, mas para todos aqueles que criam. Para todos aqueles que criam. Fazer essas obras e maiores, mas era para todos que crescem nele. Ir para o Pai, morte e ressuscitação, um tempo superior ao tempo antes de sua morte. É que agora todo o poder foi lhe dado no seu nome. Não como um cheque em branco, que a pessoa vai lá e diz, Senhor, eu vou comprar essa casa no teu nome, vou comprar esse carro no teu nome. Não dessa forma, irmão. Mas como hoje ele tem todo o poder, porque já foi glorificado e voltou a estar sentado à direita do Pai. Agora todo o poder foi lhe dado, mas como justamente o que a gente falou ontem, sobre intercessão e oração. É esse o que a gente mais pode fazer. Quando Daniel estava lá orando, né? E um só homem fez todo um lugar, todo um mover. Imagina uma nação inteira, orando, intercedendo e colocando diante de Deus uma situação. Às vezes a gente eu me pego a pensar, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se uma nação inteira agisse como Daniel em oração, você imagina, um cara só, digamos, conseguiu um estado inteiro, uma batalha espiritual ser vencida, imagina toda uma nação intercedendo, orando, pregando. Poderoso, poderoso. E a gente vai para a segunda parte. Jesus promete o Espírito Santo. No 15 diz assim, se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador. Como é que está aí na sua tradução? Aqui no meu está encorajador, a minha NVT. O Consolador. Que nunca os deixará. É o Espírito da verdade,
o mundo não pode o receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e estará em vocês. Outro encorajador. Quando ele fala outro encorajador, ele fala de um outro do mesmo espírito, da mesma patente, daquele que não estaria mais fora, mas dentro. Outro para dar força e que sempre estaria convosco, e eles nunca estariam sozinhos. O Espírito Santo é um outro da mesma essência. Achei muito interessante isso. O Espírito Santo é um outro da mesma essência. Ele habita em nós. E esse Espírito nos dá, além de força, entendimento. Por isso que o mundo não pode o receber. Porque além de não o conhecer, não cumpre os mandamentos e não busca com intensidade, com profundeza, com, sabe, com força. O mundo não... Parei na segunda parte, né? E o Espírito da verdade o mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, ou seja, não os deixarei desamparados, não os deixarei desacreditados, não deixarei que os seus corações fiquem aflitos, é isso que ele quer dizer. Voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Aleluia. Logo Jesus estaria morto, logo ele estaria cumprindo aquilo que veio para cumprir, mas mais vivo ainda estaria, glorificado, com poder, pois o Espírito Santo logo habitaria em nós, nos discípulos e no manifestar do seu Espírito Santo. No dia em que for ressuscitado, vocês saberão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês, um só. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Porque me amam serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Não a alguns, não a uma classe escolhida ou predita, mas a cada um deles. O amor de Deus está sobre todos nós. Aleluia. Ame a seu irmão. Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu irmão como a si mesmo. Assim será revelado a todos o Espírito Santo e os dará entendimento. E quando ele fala aqui, ó, porque me amam e serão amados, e também amarei e me revelarei a todos. Lá no 22, Judas, não Iscariotes, disse: porque o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno, ou seja, guarda os meus mandamentos, ou seja, ama a Deus sobre todas as coisas e ama seu irmão como a si mesmo. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele, não com ele. Prestou atenção? Nele, não com ele. Quem não me ama não me obedece, porque quem não ama ele não ama sobre todas as coisas e também não ama seu irmão. Lembrem-se dessas palavras:
não são minhas, elas vêm do Pai, que me enviou. Eu digo essas coisas enquanto ainda estou com vocês. E mais uma vez ele fala sobre o encorajador, o Espírito Santo. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo que eu lhes disse. E fará lembrar o que nos 3 anos ele fez. Imagino, fiquei imaginando. Nos 3 anos, tudo que eu fiz será revelado a vocês. Todos os milagres, todas as palavras, realmente, ele era o Pai. O amor ao Pai é buscá-lo. Eles ainda estavam no raso, e ainda não buscavam intensamente. O amor ao Pai é buscá-lo e a sua palavra, estudá-la e aprofundar-se nela. Buscar. Intimidade. Por isso que é tão importante, até hoje e sempre será, um devocional. Porque aqui estamos lendo em comunhão, mas no nosso secreto tem a importância. No primeiro momento do nosso dia, ela nos revigora e revitaliza. Quando a gente pensa assim, estou cansado demais, não aguento mais, a palavra vem, dá o refrigério. O encorajador vem e dá força. O Espírito Santo vem e dá o entendimento de que todos os dias teremos batalhas, mas que em todos os dias também teremos o Senhor. 27. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam nem tenham medo. Lembre-se do que eu lhes disse: vou embora, mas voltarei para vocês, não os deixarei órfãos. Se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para o Pai cumprir o propósito, que é maior que eu. Mais uma vez, lembrando-nos desse encorajador, de que quando ele foi, o projeto dele não foi deixar desamparados, mas encorajados, mas pessoas fortes e com entendimento, para fazer também assim com outros, para mim te encorajar, Mateus, e quando eu precisar você me encorajar, com o Espírito Santo, com sabedoria, com entendimento, com palavra. Quando às vezes estou de cabeça baixa e que penso nas minhas batalhas espirituais, penso assim, tem mais alguém passando por batalha também. Vem um irmão e me pergunta: ei, como é que tu tá? Como é que tá as batalhas? Como é que estão as tuas pelejas? E o Espírito Santo, através de outro irmão, vem e me encoraja. Assim, eu para com você e você para comigo. Nós todos temos uma responsabilidade uns com os outros, pois somos família. Eu cuido do Léo, o Léo cuida do Mateus, o Mateus cuida do Douglas, e assim vai. É uma rede. Mesmo na sua partida temporária, ele nos ensina. Pois não estávamos mais sós, e ele não estava mais fora de nós, mas dentro, morando, habitando, encorajando. Por isso era necessária a crucificação. Por isso era necessário que ele fosse, sim, açoitado. Por isso que era necessário, sim, que ele fosse julgado. Por isso que era necessário que ele morresse por um breve tempo, para sermos redimidos e novamente reconciliados, para novamente termos o acesso à nossa morada eterna. Por isso que a gente programa muitas coisas e às vezes não sai como a gente estuda, como a gente
queria que fosse feito. É feito de outra forma. Porque esse encorajador veio. E te empurra a continuar. Ali poucas horas antecediam a sua angústia e sacrifício. Não pelo inimigo, porque ele não tinha força nenhuma ali, mas pelo cumprido propósito. O inimigo não tinha nenhum poder sobre ele, mas Cristo veio para cumprir um propósito: deixar o Consolador. O Consolador logo estará com vocês. Ele diz assim no finalzinho, no 29, eu lhes disse essas coisas antes que aconteçam. Eu lhe disse essas coisas antes que aconteçam, para que, quando acontecessem, vocês crescem. E os discípulos só tiveram entendimento de quem Jesus era quando ele morreu. O total entendimento. Ele morreu. 10 foram para ali. Um se enforcou. O outro negou. Mas logo quando ele ressuscitou, todos voltaram e caminharam juntos novamente. 30. Não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante desse mundo se aproxima. Ele não tem poder algum sobre mim, mas farei o que o Pai requer de mim. O que o Pai me pediu para que eu viesse, eu vou fazer. Mesmo que na hora, eu penso comigo, né? Ele dizendo, pensando, mesmo que na hora eu sou sangue, mesmo que na hora de orar ninguém esteja lá comigo, mesmo que seja difícil demais para mim, eu vou continuar, porque aquele que me encoraja não é homem, é o próprio Pai. O que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantem-se e vamos embora. Levantem-se e continuem. Logo é chegada a hora. Muitos são os planos dos homens, né? Mas do Senhor pode ser muito diferente. Quando Ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, a casa de meu Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito: vou preparar-lhes um lugar. Se você está aflito, irmão, entrega na mão do Pai. Se tu está preocupado, Cadu, vai passar. O Senhor está contigo na batalha. Eu não sei qual tem sido essas batalhas, mas eu sei que o encorajador está aqui. Aqui. Em nós. Eu sei que as batalhas são difíceis, mas não há batalha tão grande que se compare ou que seja maior que o nosso Deus. Não estamos aqui como os órfãos, pois temos um Pai e Ele se preocupa com cada um de nós. Com cada um de nós. E Ele se revelará quando nós o buscarmos no íntimo, no secreto. Esse encorajador, esse consolador, é aquele que nos dá força quando eu digo: eu não consigo, eu não posso, para mim não dá mais. Ele é aquele que te direciona como um bonequinho daquele que você dá corda. Ele dá corda, aí você vai e continua. E em algum momento você vai parar, porque as dificuldades vêm, as ondas podem ser grandes demais e a gente para. Mas a gente busca no Espírito Santo e o encorajador vem
e o Senhor fala, e o Senhor trata, e o Senhor endireita o caminho, dá a corda de novo e a gente continua. O encorajador é aquele que nos dá corda novamente para continuar. É aquele que nos dá o entendimento que as batalhas vão vir e a gente tem que ser forte. Como uma vacina, a gente toma uma vacina, uma pequena dose da doença e o nosso próprio corpo faz o antídoto. Cada pequeno problema é um pedacinho da doença para te fortalecer um pouco mais. A gente está cumprindo o propósito e a moto quebra. É assim, irmão. A gente está cumprindo o propósito e a tempestade se levanta. É assim. É assim. E vai ser assim. E tem que ser assim. Porque uma parada não faz um bom marinheiro. Por isso que está ligado à vida do cristão batalhas espirituais. A nossa luta não é contra a carne, contra homens, não é contra nada físico, é contra potestades, seres espirituais, é contra, sabe? Mas sabendo que a gente tem o maior, que é por nós e a nosso favor, mas temos que estar endireitados, com as responsabilidades em dia, buscando o nosso Senhor e Salvador, buscando aquele que é a nossa força, buscando aquele que é tudo e que tem que ser tudo em nossas vidas. Para a honra e glória dele esses nossos dias, em nome de Jesus. Amém. Coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo, pois conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim obras maiores fará. Aleluia. Confesse sua fé, meu irmão. Diante de Deus, diante dos homens. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber.
palavras dele são palavras de vida eterna, ao qual nós podemos nos identificar. E a palavra de amor que vem sobre a nossa vida é: se vocês me amam. Se vocês me amam, vocês geram um comportamento. Você já pensou sobre isso? Deus, há muito tempo atrás, chocou toda a humanidade com um mandamento: me ame sobre todas as coisas. Se a gente olhar de uma maneira errônea, parece que ele é um ser egocêntrico e está pedindo que o ame sobre tudo, que o ame sobre todos. O próprio Jesus fala em sua palavra: se você ama a sua mulher mais do que a mim, você não me ama, não é digno de mim. Se você ama seu pai mais do que a mim, se você ama sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você ama seu marido mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você ama seu filho, sua filha mais do que a mim, você não é digno de mim. E se você ama essa vida mais do que a mim, você vai perdê-la. Então, que forma nós podemos entender sobre um Deus que chega para a humanidade e diz: eu quero que você me ame sobre todas as coisas? Porque o amor de Deus em nós, ou o amor a Deus vindo de nós, gera um comportamento. E o apóstolo Paulo revela o que é o amor. Na carta de Coríntios ele diz: o amor tudo sofre, tudo suporta. O amor é benigno. O amor não se comporta levianamente. O amor... Vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo compreender? Se você me amar sobre todas as coisas, você vai ser uma pessoa melhor, uma pessoa benigna, uma pessoa benevolente, uma pessoa bondosa, uma pessoa forte, uma pessoa corajosa, uma pessoa que não se comporta levianamente. Quando Deus chega para a humanidade e diz: o homem tem que me amar, Ele estava dizendo: o homem tem que amar o amor. Se o homem não ama o amor, ele vai fazer como Caim, vai matar o próprio irmão por legalidade própria. Então hoje você tem que entender que o amor a Deus, ele tem a cobrança de um comportamento. E se você diz que ama a Deus: vocês me amam? Verdadeiramente me amam? Então obedeçam a minha palavra. Verdadeiramente me amam? Se você verdadeiramente me ama, então ame o seu irmão. Porque aí quando Jesus veio, Jesus choca a humanidade de novo, dizendo que todos os outros mandamentos seriam resumidos em um só mandamento: ame ao próximo como você ama a você mesmo. Ele não tirou o primeiro mandamento, porque o primeiro mandamento, se não for obedecido, você não ama o segundo, e nem fará o segundo acontecer. Se você não ama a Deus, você não ama o próximo. Agora deixa eu te dizer: se você não ama o próximo, é porque você não ama a Deus, porque Deus é amor. Então hoje, gere no seu coração o amor ao próximo. Gere no seu coração o amor a Deus. Não por um simples comportamento, mas por uma mudança de interior. Mova no seu coração alguém benevolente, alguém que é capaz de se alinhar ao comportamento de amor. Vocês me amam? Então, se vocês me amam, vocês fazem o que eu vos mando. Ame o seu irmão, perdoe o seu irmão, se comporte em amor. Se comporte em amor. Você pode agora dizer: Senhor, eu quero te amar mais. Então ele diz: ame o seu irmão mais. Então, eu quero te amar, como nós estamos cantando nessa canção. Eu quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Porque se você ama mais, você é mais benevolente. Se você anda mais, você é mais amoroso. Se você ama mais, você é mais paciente, é mais benigno. Você é mais controlável.
Você consegue conter suas emoções. Você não estraga tudo, você não faz besteira, você não cede à carne. Quanto mais você ama a Deus, mais forte e capacitado você se torna. Eu quero te amar mais, diga, eu quero te amar mais, Senhor. Me faz te amar mais, me faz ser uma pessoa mais forte, uma pessoa mais corajosa em Ti, aleluia. Declare mais uma vez, eu quero te amar mais, declare. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Mais uma vez, diga. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, irmão. Procure um irmão para orar, uma irmã para orar. Vamos orar nessa hora, 2 a 2. Amém? Pode ser 3 a 3, não tem problema. Mas faça orações uns pelos outros agora. Comece orando uns pelos outros agora e dizendo que Deus te encha de amor. Que Deus te encha de amor a Deus, de amor ao próximo. Que Deus mude os seus comportamentos, as suas intenções. Que Deus mude o seu coração. Que Deus arranque de você toda raiz de amargura. Querido, toda doença emocional foi causada por um homem, por uma mulher, por um ser humano. Mas é exatamente um homem e uma mulher que vai curar você. Aquilo que te feriu será aquilo que vai te curar. Porque não tem como você se curar disso se não for com novas experiências melhores, em nome de Jesus. E eu declaro que a unção de amor está sobre essa casa. Que a unção de amor está sobre a sua vida. Que a unção de amor está sobre nós, em cada canção, em cada adoração. Oh, Senhor, vem essa noite sobre esse lugar. Traz essa noite sobre essa casa o Teu amor incondicional derramado nos nossos corações, nos tornando seres humanos melhores, pessoas melhores, mais amáveis. Oh Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos a esquecer, se necessário for, até a criação dos nossos pais. Que não levamos em nosso berço cristão a ignorância, o maltrato, a arrogância. Que nós tiraremos do nosso meio toda altivez, toda humilhação, e nós trocaremos por um espírito manso e humilde, para que os nossos comportamentos tragam paz no nosso meio. Enche o nosso comportamento de paz. Oh Espírito de Deus, Tu és a promessa nos dada, nosso Consolador, nosso Fortalecedor. Nós Te pedimos essa noite, enche o nosso coração de sentimentos benignos, de sentimentos de paz, de sentimentos de amor, que transforme os nossos comportamentos em comportamentos melhores, mais coniventes com o cristianismo verdadeiro. Gera em nós alguém mais educado, mais amável, mais benigno. Gera em nós, Senhor, que a nossa raiva seja controlada, que ela não passe o dia, que ela dure por um momento, mas que ela logo vá embora, porque não há espaço para ela no nosso coração. As nossas mágoas são esquecidas agora no mar do esquecimento, e colocamos em Ti um espírito fortalecedor, que Te fortalecerá com bons conselhos, fortificando Tuas palavras, fortificando tua mente, fortificando o teu coração para uma ação boa, para um comportamento benigno. E que você seja alguém fortalecido pelo Senhor. Comece a orar sobre o seu irmão, a sua irmã, e declare que você seja alguém benigno. De dentro para fora, o Senhor trabalha em você agora. De dentro para fora, o Senhor trabalha em você agora, em nome de Jesus. E transforma o seu ser, e transforma o teu coração. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Rei do meu
coração. Dê um abraço no seu irmão, dê a paz do Senhor para ele. Aleluia, isso. Diga, o Senhor está transformando o seu coração, transformando a sua vida, transformando você. Aleluia. Glória a Deus. Quem é esse que era sem pecar, que não me condenou? Deus é bom, querido. Lugar da morte, vida me perdoou. O Cordeiro que por mim se entregou e os teus pecados levou. Levante as mãos para sua casa agora. Comece a orar pela sua família. Comece a declarar: Senhor, visita a minha casa. Traz cura sobre a minha família. Traz cura. Não sei o que você deixou em casa, qual foi o problema que ficou lá, mas eu acredito que o mesmo Deus que fez milagres outrora continua fazendo milagre agora. E você pode declarar em nome de Jesus, e o Espírito Santo de Deus irá fazer aquilo que já está no coração de Deus. Ele só precisa que você creia. E se você crê, diga: Senhor, a esperança e a confiança que me move é ver a minha família transformada, é ver a minha família liberta, é ver a minha família socorrida no seu interior, no seu íntimo. Oh Deus, em nome de Jesus, faz a transformação completa na minha casa, e tudo aquilo que é maligno caia por terra em nome de Jesus. E toda idolatria antiga que foi ensinada pelos nossos avós, pelos nossos pais, caia por terra em nome de Jesus. E toda arrogância caia por terra em nome de Jesus. E todos os maus tratos, todos os abusos, todas as doenças hereditárias não nos alcançarão, porque o Senhor é aquele que nos governa daqui por diante. E nós declaramos, e sobre os nossos filhos e sobre os nossos netos, doenças hereditárias, abusos, atuação de demônio não nos acompanhará. O nosso caminho é o Senhor e não há vaga para o mal. O nosso caminho é Deus e nós testificamos vitória diante dele, porque cremos nele e confiamos nele, e viveremos dias melhores. Isso em nome de Jesus. Diga: eu e minha casa, eu confio e creio. Diga: eu e minha casa, eu confio e creio que serviremos ao Senhor em nome de Jesus. A igreja diga amém. Oh, aleluia. Não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, Minha vida foi transformada. Não te troco Por nada, não há espaço para mais nada. todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. vida Foi transformada. Tem alguém aqui nesse lugar que precisa de oração e unção com óleo? Vem à frente para a gente orar por você, para ungir a sua vida. A palavra diz: se tem alguém doente no vosso meio, vem até os presbíteros da igreja. Eles vão orar sobre vocês, vão ungir vocês com óleo e vocês ficarão curados. É um ato de fé, meu irmão. É um ato de fé. Pai, nós oramos por aqueles que estão enfermos nas suas casas. Nós declaramos cura, Senhor, em nome de Jesus, principalmente sobre essas gripes que estão vindo, essas infecções respiratórias, Senhor. Nós declaramos a falência da ação do inimigo.
E nós declaramos, Senhor, que haja cura no nosso meio. Nós buscamos a Ti, nós confiamos em Ti. E nós declaramos, Senhor, que todo mal que bate na nossa porta não entrará, não permanecerá, porque o Senhor é o Senhor que governa a nossa casa. Então traz cura, Senhor, sobre os nossos parentes, sobre os nossos amigos, sobre essas pessoas que vão assistir pela internet, Pai. Que haja cura agora sobre a sua vida. Isso assim em nome de Jesus. Coloque as mãos sobre a sua mente agora. As batalhas na mente é o mal que gera esses momentos, mas o Senhor é o que governa os teus pensamentos, amém? O devocional em dia, a palavra que foi lançada aqui essa noite, são palavras de vida eterna, que blindam a tua mente, e aonde você pode fazer escolhas. Faça a escolha agora, e diga: Senhor, eu escolho por Ti, minha mente é Tua, meu coração, minhas intenções. Senhor, guarde a minha mente, para que o inimigo não seja maior nem mais forte que a Tua palavra, e nem ache espaço em mim para a ação de mágoas, ingratidão ou incredulidade. Diga: Senhor, em nome de Jesus, nós acreditamos que a palavra que vem como vida eterna sobre nós é uma palavra de transformação, e todo dardo inflamado na mente perde força agora em nome de Jesus. Todo dardo inflamado na mente, tudo que o diabo falou, tudo que ele veio em acusação contra a tua vida, todo pesadelo, todo sonho, toda tentação, cai por terra agora em nome de Jesus. E que você continue crendo e confiando que o Senhor é contigo e te fortalecerá para esse caminho. Diga: eu creio e guardo a minha mente no Senhor. Diga: eu não dou ouvidos a palavras de maldição. Que caiam por terra todas as palavras malditas que foram faladas contra a minha vida. Eu não as recebo, só recebo palavras de salvação. Isso em nome de Jesus. A igreja diga amém, aleluia. Vamos dizimar, bora ofertar. Você que vai dizimar, que vai ofertar, a Lilian está com os envelopes. A Lígia vai colocar o QR Code aí na tela, aonde você vai poder fazer por Pix ou fazer em dinheiro. Mas o interessante desse momento é o momento da oração. E eu queria que você orasse agora. Eu queria que você colocasse diante de Deus a sua necessidade. Querido, nós não pregamos a teologia da prosperidade, mas a verdade é que o dinheiro é uma necessidade, porque o dinheiro gera o alimento, o dinheiro gera o recurso para que você possa realizar sonhos, pagar suas contas. Mas o dinheiro também é um recurso de paz. Quando você não vê necessidades, você sente paz. Então eu queria que você orasse agora e que você dissesse: Senhor, o meu coração não é apregoado, nem pregado, nem alinhado a dinheiro, mas o Senhor conhece as minhas necessidades. Você pode dizer isso? Diga: o Senhor sabe as minhas necessidades, e não é pesado para mim ser fiel a Ti. Como eu sei que não é pesado para Ti prover a necessidade que eu tenho, eu creio, Senhor. Você pode dizer: eu creio que o Senhor me conhece e que o meu coração anseia por Ti, mas ajuda-me. Você pode dizer isso? Diga: ajuda-me nas minhas necessidades. Eu creio que o Senhor, querido, isso não é besteira. O Senhor conhece a sua necessidade. Eu creio que o Senhor quer te dar um carro para que você possa se locomover com a sua família. Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor quer te dar condições de pagar a sua casa própria, ou até reformar a sua casa. Eu creio nisso, que o Senhor quer, porque o Senhor conhece a tua necessidade. Então, em nome de Jesus, levante sua mão, levante seu envelope. Pai, eu oro e abençoo o teu povo, para que não haja necessidade no nosso meio. Não há necessitados no nosso meio, porque o Senhor é o provedor da casa. E eu acredito na palavra que fala que se o Senhor cuida da erva e dos pássaros, não cuidaria de nós. Eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Então guarda a nossa família. Não haverá necessitados no nosso meio, em nome de Jesus.
e que para esse fim de ano o Senhor produza para ti uma cesta farta. Essa cesta vai, sabe, servir ali como serviu os 5.000 e 7.000. Quem crê? Quem crê? Você crê que o Senhor vai fazer abundar, que você vai poder dar presente à sua família, que você vai poder abençoar a sua casa, seus parentes? Não vai faltar, porque o Senhor conhece teu coração. Eu te abençoo, isso pelo nome de Jesus. A igreja diga amém, aleluia. Adore, adore nessa hora. Pecado não me conta, E no lugar da morte, vida o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Levante as mãos para essa cidade, comece a orar pela cidade agora. Amanhã teremos um evento ali na praça, um evento cristão comemorando o aniversário de Cascavel. E nós oramos por aquela praça, que haja conversões, que haja transformação. O Senhor guarde aqueles que vêm ministrar o louvor, ministrar a palavra, que não haja acidentes, que o Senhor mova o coração de cada pastor, de cada líder no reino, para fazer a força do evangelho para o centro da nossa cidade e que possa ser impactado em nome de Jesus. Senhor, alinhe o coração de cada pastor, de cada ministro, para que não haja entre nós rebeldes, para que não haja entre nós quebras de aliança, nem egoísmo, Senhor, e nem soberba, mas que haja um coração adorador e que a igreja seja vista como uma só diante da glória que há de vir, a glória futura que é a tua vinda, Jesus. Aleluia. Deixa eu abençoar você. Eu abençoo você no amor do Pai, na graça do Filho e nas doces consolações do Divino Espírito de Deus. Que o Senhor olhe para ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz para você enfrentar todas as tuas guerras, e que na tua mente haja uma voz dizendo: firme e forte, porque já és mais do que vencedor através de Cristo Jesus. A igreja diga amém. Dê uma salva de palma, dê um glória a Deus, dê um aleluia. Abrace seu irmão.